aqui com o Padre Evanglésio e para fazer a entrevista. Bom dia, Padre Evanglésio. Bom dia, Victor. Eu vou começar a fazer as perguntas então. Primeira pergunta: qual motivação levou o senhor a se tornar padre? Olha, eu sempre desde criança eu quis ser padre. E com o tempo, isso foi me despertando mais, eu comecei a ser coroinha na igreja, eu ia sempre na missa os domingos, até que eu resolvi entrar no seminário quando eu tinha 14 anos de idade, e no dia 21 de novembro de 2007, eu fui fazer o estágio vocacional, a convivência vocacional no seminário, que equivalia da sexta-feira até a segunda, onde eu lá fiquei conhecendo o seminário e tal, e depois o Padre Valmor, que estava lá trabalhando na época, que ele esteve trabalhando por 9 anos aqui no Noai, ele selecionou aqueles que iriam entrar no ano seguinte no seminário, e entre os diversos nomes estava o meu também. Aí eu fiquei super empolgado e voltei para a casa dos meus pais com a carta na mão dos materiais que eu precisava levar para o ano seguinte. E aí, no dia 29 de fevereiro de 2008, eu comecei o meu primeiro ano no seminário menor Nossa Senhora Medianeira de Frederico Westphalen. Vamos então para a segunda pergunta. Que tipo de estudo você fez? Esse estudo é difícil? Quantos anos levou para se tornar padre? Então, quando eu entrei no seminário, eu entrei para começar o ensino médio. Então, eu estudei o primeiro, o segundo e terceiro ano do ensino médio. Isso deu de 2008 até 2010. Em 2011, eu fiz o período chamado propedêutico, onde eu estudei um ano de estudos internos, que nós fazemos esse estudo. Depois do propedêutico concluído, a nossa diocese, nós fazíamos o caminho de cursar 3 anos de filosofia na URGS, de Frederico Westphalen, e depois mais 4 anos em Passo Fundo. Mas como a faculdade de filosofia fechou inesperadamente o curso, então o bispo mandou a minha turma específica para São Paulo, para o Seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, onde lá os estudos de filosofia e teologia não eram reconhecidos pelo MEC, e assim nós não precisamos fazer vestibular. E o padre reitor lá do seminário nos aceitou bem tranquilo. Hoje já a faculdade do seminário lá está reconhecida, sobretudo a teologia, se eu não me engano. E eu fiz 2 anos de filosofia e 4 de teologia. Então eu fiquei em Tapecerica da Serra, São Paulo, orando com os padres legionários de Cristo, do ano de 2012 até 2017. Foi quando eu me ordenei padre, no dia 17 de dezembro de 2017. E diácono no dia 11 de dezembro de 2016, em Coronel Bicaco. Então vamos para a terceira pergunta. Qual a sua rotina diária? Então, a rotina diária do padre é bastante incrementada de coisas. Muitas vezes as pessoas podem olhar para o padre e pensar: poxa, o padre só reza a missa e não faz mais nada além do que isso, só reza a missa no sábado, no domingo. Não, bem ao contrário. Nós costumamos acordar sempre quando eu tenho missa aqui no santuário de manhã. Eu acordo às 5h30 da manhã, tomo banho, me arrumo, aí venho para o santuário. Quando 6h30 eu abro a porta do santuário, às 7 horas eu celebro a missa, 7h45 nós padres rezamos juntos, todas as manhãs, nós fazemos a oração da manhã juntos. Depois tem uma oração para fazer às 9 horas da manhã. Se a gente tem alguma outra coisa para fazer, aí a gente joga essa oração para fazer um pouquinho depois. Ao meio-dia também é um momento de oração, almoço nosso juntos. Aí à tarde a gente dorme um pouquinho, uma meia hora, 40 minutos. Depois descemos à secretaria, às vezes tem alguma bênção para dar, alguma visita a algum doente. E se não, alguns dias tem missa fora, alguma pessoa para atender, que geralmente vem muita gente aqui no santuário. Basta olharmos, vem muita gente em Chapecó o dia inteiro, basta olhar um livro que fica presente aqui no santuário para ver as pessoas que vêm de todos os cantos aqui da nossa região, e eles querem que o padre, sempre que o padre converse, que o padre dê uma bênção para eles. Então o padre fica por aí, sempre atendendo essas pessoas. À noite, geralmente, a gente tem uma oração para fazer em torno das 6 horas da tarde. Aí nós tomamos um chimarrão juntos, conversamos um pouco. Missa, geralmente, nós temos à noite
em torno das 19 às 19h30, às vezes reunião ainda depois da missa, jantar na casa de alguém, fora ainda os batizados que se incluem aí antes das missas. Agora estamos fazendo a entrega dos símbolos da catequese também. Então, isso tudo, às vezes a gente vai jantar às 9 horas da noite, ou até mais tarde às vezes. E depois ficamos um pouco junto convivendo, quando em torno de 00:30 por aí a gente vai dormir, porque a gente aproveita quando chega no quarto para sentar e ler um pouco, porque senão passa o dia inteiro a gente não lê nada. E um padre ele tem que ler para se especializar cada vez mais. Nós não podemos deixar a história da igreja, a vida dos santos de lado. E tem muita coisa que um padre precisa saber, que um padre precisa estudar. O padre não sabe tudo, mas o padre tem que buscar para ensinar as pessoas a doutrina da igreja. Então vamos para a quarta pergunta. O que você acha da situação atual da Igreja Católica? Eu acredito que a situação atual da Igreja Católica ela está bastante boa para nós aqui no Brasil, porque nós temos a liberdade religiosa. Por um lado tem os que condenam, mas por um lado é muito bom. Tem os que condenam por quê? Se todo mundo tivesse que ser católico, mais pessoas seriam católicas. Mas e aí, nos países que a maioria do povo não é católico, e se não houvesse liberdade religiosa, como ficaria para os católicos? Aí ficaria complicado. E basta olhar para a história da igreja, teve muitos períodos de paz e guerra na história da igreja, paz e perseguição. Se olhar hoje para a igreja da Síria, teve alguns anos que na Síria tinha um padre que estava celebrando missa e ele foi degolado. Então, lá na Síria a situação é bastante complicada. Nós podemos pensar que a Síria seja longe, mas a Síria não é tão longe. Basta nós pegarmos um avião em Chapecó, irmos fazendo as conexões em São Paulo, logo a gente chega na Síria. E lá a situação dos católicos e dos demais cristãos também, porque cristãos é aqueles que seguem a Jesus Cristo, está bastante complicado, porque lá é um país de muitos muçulmanos, e aí acaba prejudicando um pouco isso. Mas eu creio que a Igreja Católica nunca esteve tão bem como está nesses últimos tempos. E creio que a Igreja está cada vez mais renovada, e essa história de que os jovens não procuram a Igreja é por mentira. Porque os jovens procuram a Igreja, os jovens querem conhecer a Jesus, basta que nós deixemos que os jovens o conheçam, que os jovens o busquem, que as crianças também busquem, que as crianças busquem cada vez mais aprender sobre a catequese, porque a catequese é algo fundamental para nós hoje. Mas acredito eu que a igreja está num período de grande estabilidade, passando por um período muito bom, graças a Deus. E creio eu que tempos melhores virão. Sobretudo se algum dia chegar a sair, por exemplo, aqui no Maia, a canonização do Padre Manuel da Coroinha Edílio, aí nós vamos ter que falar: Santos Manuel e Edílio, rogai por nós. Aí sim, nós não teremos somente um santo, nós teremos dois. Um padre espanhol e um coroinha que é aqui da nossa terra, um coroinha que é gaúcho. Então eu creio assim que a Igreja Católica aqui no Maia é muito forte, graças a Deus. Vem gente de muitas partes aqui, basta vermos na Romaria. A Romaria deste ano reuniu aqui em Nonoai nos 3 dias, na sexta, no sábado e domingo, aproximadamente 70 mil pessoas. Então está movimentando bastante. Creio que muita gente acompanhou as pessoas chegando no santuário, se ajoelhando, indo de joelhos até a frente dos restos mortais do Padre Manuel e do Coroinha Edílio. Por quê? Porque as pessoas têm fé. E creio que esta fé faz com que a nossa igreja não seja uma igreja morta, mas a nossa igreja é uma igreja viva, mais viva do que muitos pensam. A nossa igreja, ela está assim cada vez melhor. E é tão bonito nós vermos na Romaria tanta gente que se desloca das suas casas, dos seus lugares e vem a Nonoai por causa da fé. E a causa da fé foi o que levou o Padre Manuel e o Coroinha Edílio à morte. E a causa da fé é o que leva as pessoas a virem aqui e fazerem a sua oração, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Muito obrigado. Até isso. Tchau.